Essa semana não, né? Na verdade, eu acabei lendo hoje uma mensagem que foi enviada para mim há alguns dias já atrás, mas como às vezes eu me perco aqui no WhatsApp, né, gente? Porque assim, é muita mensagem, a mensagem é grupo, e aí hoje eu li essa mensagem, aqui, e essa mensagem ela foi interessante porque ela foi enviada no dia 15 de janeiro, mas ela tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né, da pregação, né, do sermão. E como eu tenho falado para vocês, irmãos, a gente é uma igreja que se move dentro de dons, né, dentro de profecias, dentro de direções de Deus. E eu achei muito interessante essa palavra. Por enquanto não vou dizer quem foi, até porque eu não falei, né, que ia falar da palavra, mas depois se você quiser se manifestar, tá bom? Então a mensagem que eu recebi foi a seguinte: Pastor, sonhei com você e a Cibele, estávamos numa confraternização, né, como aqui fazemos, que é o almoço que a gente vai ter no sábado. A mesa era grande e havia muitas pessoas, alguns dos nossos irmãos, né? Tinha muitas pessoas e algumas das pessoas da igreja estavam juntas. Havia muita comida também. Aleluia. Né? E aí ela falou, né? Estávamos de um lado da mesa, vocês estavam sentados na nossa frente, né? Havia uma panela de arroz na mesa, com um fogareiro embaixo, e eu olhava para o fogo embaixo da panela, e eu acabei abrindo a tampa, né? Como se o fogo estivesse preso, o fogo passou para cima do arroz. Então, o fogo estava embaixo da panela, né? Passou para dentro do arroz, né? Para cima do arroz. Mas ele não queimava o arroz. E na hora eu me assustei, né? Aí no mesmo sonho, eu estava com a Cibele numa reunião de mulheres e nós caminhávamos em direção ao altar. E aí eu acordei, né? E eu achei muito interessante esse sonho aqui, porque ele vem de encontro àquilo que Deus, né, tem falado ao nosso coração, aquilo que Deus tem ministrado, né, aquilo que Deus tem confirmado. E só para vocês entenderem, né, irmãos, geralmente o sonho, quando a gente sonha algo na parte do Senhor, o sonho vem em códigos, né? O Senhor ele vai trazendo alguns códigos. Então, primeira coisa, irmãos, o sonho fala o quê? De mesa. Pessoas que estão reunidas a uma mesa se alimentando, pessoas que são conhecidas, mas pessoas também de fora. Então, a primeira coisa, o alimento não é para ficar num clube reservado. O alimento é para todos. É para quem quiser vir. Quem quiser comer, pode se achegar. Outra coisa também que eu achei interessante é a simbologia do arroz, porque o arroz, na nossa cultura, irmãos, ele é a base de praticamente todos os pratos. É arroz com feijão, arroz com ovo, arroz com bife, arroz com macarrão, né? Arroz com farofa, risoto. Então o arroz ele é a base, não era a base, obviamente, dos judeus, né? A base deles era farinha, mas a gente tem o arroz como base. E o arroz é o quê? É o simples que sustenta. Então tinha um arroz ali na mesa, por quê? Porque é o simples, gente, é o básico. Não precisa de muito confete, não precisa de muito chantilly. A palavra de Deus não precisa disso, é o básico que nos sustenta, é o básico que nos alimenta. E aí o interessante, irmãos, é que o arroz, para ele cozinhar, ele precisa de quê? De água. E o que é água na Bíblia? É o Espírito. Então o arroz, quando ele recebe o Espírito, ele recebe a água, ou seja, quando esse alimento ele tem a presença de Deus, ele se torna algo diferente. Porque tem muitas pessoas aí oferecendo comida que não tem o Espírito, não tem presença. Né? São apenas migalhas, é apenas grãos, mas que não sustentam, que não estão prontos, que não têm essa presença de Deus, certo?
E aí o mais interessante é que, né, além da cocção, e aí nós temos um outro elemento que é o fogo. E o fogo, algumas pessoas às vezes acabam interpretando errado, porque eu já vi alguns teólogos dizendo que fogo na Bíblia é só condenação. Mas não é, irmãos. O fogo ele também significa purificação. Certo? Ele tem os dois significados. Quando Jesus diz, né, quando a palavra diz lá que ele lançaria, né, a palha no fogo, ele está falando de condenação. Mas, por exemplo, a gente tem a manifestação de Deus na sarça, irmãos. Por quê? Porque Deus ele precisa se manifestar num ambiente puro. Então, quando o fogo ele sai debaixo da panela e vai para cima do arroz, é porque simboliza que aquele arroz está sendo purificado. Vocês estão entendendo, gente? Estou falando linguagem espiritual. Então, aquele arroz está sendo purificado. O Senhor está tirando as impurezas, está tirando as bactérias, os vírus. O que é a bactéria na minha vida, pastor? É a nossa falta de fé, nossa falta de esperança, o pecado. Então, quando o fogo vem, o fogo consome essas coisas, irmãos. O fogo, ele vai consumindo, né? E aí depois tem essa segunda parte, né, que fala aí do ministério, do chamado, né? Não falei, né, quem que é, mas se a pessoa quiser manifestar, fica à vontade, tá? Foi a nossa irmã Emanuele, tá, irmãos? Ela teve o sonho e ela me mandou no dia 15, mas eu li hoje. Eu falei assim, eu vou abrir o meu WhatsApp, vou começar a responder as mensagens que estão não lidas, né? E achei a mensagem dela. E achei muito interessante porque realmente é o que a gente prega, é o que a gente entende. Tudo bom, irmã Delide? Chegou agora? Eu cheguei agora. Ah, tá. Eu queria dizer uma coisa para o senhor. Fica à vontade, minha irmã. Arroz, a gente que cozinha, a gente coloca um pouquinho de arroz, mas ele cresce. É um dos poucos alimentos que põe na panela, num volume você vê crescer. E eu vejo isso na Viva Reino nesse momento. Amém. O arroz é o crescimento que Deus vai dar. Aleluia. E ele não está ausente do Espírito e nem do fogo. Aleluia. Então, é um sonho profético, com certeza. Amém. Glória a Deus. Realmente, a gente só cresce, irmãos, em Jesus, né? Não existe crescimento fora da palavra, né? Não existe crescimento sem o Espírito, não tem como. Crente que não vive no Espírito e não tem uma vida de oração, de jejum, né? Realmente não vai crescer. Então, meus amigos, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, meus irmãos, sobre o poder do ambiente, o poder dos relacionamentos, o quanto que isso pode implicar, influenciar as nossas vidas, determinar o nosso futuro. E esses dias eu estava vendo um vídeo, né, de um experimento que eu achei muito interessante. Entrava uma pessoa no elevador, primeiro acho que foi uma mulher, entrou uma mulher no elevador, aí depois entraram, né, 4 ou 5 mulheres que eram todas atrizes, né? E aí, quando você entra no elevador, geralmente você entra e olha para a porta, né? Só que as 4 ou 5 mulheres que entraram ficaram olhando para o espelho. Aquela moça constrangida, o que ela fez? Ela pegou e virou também. Tá todo mundo virado, né? Falou, eu que tô errado aqui. Então ela pegou e virou, né? E aí veio outro experimento, entrou outra mulher, depois as atrizes entraram e elas ficaram tudo de lado, né? E a moça aqui olhando, né, para a porta tá aqui, a moça olhando de frente, aí todas ficaram pro mesmo lado. O que a moça fez? Sutilmente ela foi e virou, ficou na mesma posição das outras. Aí teve um mais interessante ainda, que daí eles fizeram com um homem, né? Entrou um homem, mesma coisa, o cara entrou, ficou olhando aqui para a porta, aí entraram 4, 5 homens. Aí os homens começaram a mudar, né? Mudaram aqui primeiro para um lado. Aí o cara ficou desconfortável, né? Começou a mudar também. Aí o pessoal mudou de novo, fez outra posição. Daqui a pouco ele viu, ele mudou também, ficou na mesma posição dos demais. É interessante como que os comportamentos, eles moldam as nossas atitudes, irmãos. É incrível. Se você vê 2 restaurantes, um tem uma fila enorme, qual que você vai querer comer? O que está com a fila enorme? Poxa, ali deve ser bem melhor, né?
Nós somos moldados pelo ambiente, nós somos moldados pelas pessoas que nós convivemos, nós somos afetados. Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que tem o símbolo do super-homem no peito, né? Não, eu, pastor, vou lá para influenciar, porque eu tenho Cristo no meu coração, então vou lá naquele lugar, vou ser luz. Às vezes não é, irmão, às vezes é um falso engano, né? Às vezes você está lá no meio e se o meio for mais forte, se você não estiver bem firmado, você vai se moldar ao meio. Não tem como. Irmão, se eu entrar numa academia com essa minha barriguinha, com um mês eu vou sair de lá com um tanquinho. Por quê? Porque está todo mundo, o ambiente, está todo mundo fazendo exercício. E chegar lá eu vou ter que suar a camisa, eu vou querer ser igual aos demais. Se eu começar a andar com um pescador, daqui a pouco eu vou estar com equipamento de pesca, com vara, molinete. Vocês entenderam? O ambiente me molda. Se você começa a andar com a costureira, daqui a pouco você vai virar, né? Vai ter os dons aí de costura. Se você começa a andar com um grupo de cozinheiras, vocês entenderam? O ambiente te molda. O ambiente ele vai nos moldando. E aí quando nós olhamos para essa questão, irmãos, a igreja, o ambiente cristão, ele também nos molda. Por isso que é importante nós estarmos em comunhão. Por isso que é importante a gente andar com um grupo de pessoas que vão nos levar para o próximo patamar, que vão nos ajudar, né, que a gente avance, com que a gente vá para o próximo estágio. E antes de dar prosseguimento, sabe quando começa um filme que fala assim, ó, cenas fortes, ou às vezes fala que tem jogo de luz, né, que pode dar tontura, ou ele traz uma recomendação. Então a nossa recomendação de hoje, irmãos, a mensagem ela não é direcionada para ninguém, tá? Se você se identificar, por favor, não fique achando que o pastor, né, tá ali vigiando, pegando o seu pé. São coincidências do Espírito, certo? Né? São temas que o Senhor coloca no nosso coração e a gente faz igual o Paulo, né? Paulo mandava carta. Hoje, como a gente não manda carta, a gente entrega o recado né, direto. Mas brincadeiras à parte, irmão, a palavra de Deus diz lá em Salmo 1, capítulo 1, feliz é aquele que não segue o conselho dos pecadores, não se detém no caminho, né, dos escarnecedores, mas se junta à roda dos zombadores, né? Nem se junta. Nem se junta. É porque tu tá na NVT, ó. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Mas aí o que diz o verso 2? Antes de dia e de noite, medita na lei do Senhor. Essa palavra, irmãos, esse texto está falando de mesa, ele está falando de ambiente. Né? Onde é que nós estamos comendo? Onde é que eu estou me alimentando? Quais são os ambientes que eu estou frequentando? E quando eu falo nessa palavra, irmãos, a gente tem que ter um cuidado para não irmos para o outro extremo. Que é qual é o outro extremo, pastor? É de nos tornarmos alienados religiosos. Fazer igual Pedro no Monte da Transfiguração. Não, Senhor, agora já estamos aqui com o patriarca, com o profeta, estou com Jesus, vamos armar uma tendinha aqui em cima. É só holy, adoração. Deixa o povo, né, se matando lá embaixo, porque aqui tá bom demais. Então a gente tem que ter cuidado para não ir para esse extremo, certo? Então, irmãos, diante dessa palavra, né, os ambientes eles ajudam a moldar o nosso caráter, né? As pessoas com que a gente convive, eles influenciam a nossa vida espiritual. E hoje eu quero trazer 3 exemplos bíblicos de pessoas que caminharam juntas, né, com outras pessoas e que tiveram a sua vida impactada de alguma forma, justamente por sentar em mesas que tinha algo para acrescentar na sua vida. E o primeiro texto, Dani, está lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2, nós vamos ler um pouquinho ali do verso 1 ao verso 15, que vai falar da história aí de 2 profetas, né? Elias e Eliseu. 2 grandes profetas. Então essa aí é uma
uma das mesas, né, das várias que a gente tem lá no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 2, versos do 1 ao 15. Quem quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Então vamos lá, irmãos. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu, num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará o seu mestre? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E aí partiram juntos para Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao Rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe, quando Elias e Eliseu pararam junto ao Rio Jordão. Elias dobrou o seu manto e bateu com ele nas águas, o rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne o seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil. Mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por um cavalo de fogo. Passou entre os dois e os separou, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, através das nossas vidas. Te pedimos, Pai, que os céus estejam abertos hoje sobre nós, que nós possamos receber a porção que o Senhor tem destinada para cada um, Pai. Pessoas que chegaram aqui essa noite, Pai, pedindo resposta, pedindo direção, pessoas que estão aqui diante, talvez, de uma decisão muito importante na sua vida, né, para os próximos dias, para esse ano. Então, que o Senhor seja muito claro e específico, Pai, que a tua palavra seja rema, que não haja dúvidas daquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Então, que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, Pai. Que o Senhor derrube qualquer impedimento, qualquer barreira que queiram nos impedir de acessar aquilo que está no céu. Mas que os céus se abram e que a tua luz entre sobre cada um de nós, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Queridos, a primeira coisa
que eu aprendo aqui com essa passagem é que andar nas mesas certas com as pessoas certas pode ser um motivo de você ter ou não unção na sua vida. Eliseu, ele decidiu andar com quem carregava a unção, né? Eliseu, ele conhecia a vida de Elias. Eliseu, ele presenciou muitos milagres, ele presenciou muitas coisas que Elias profetizou no nome do Senhor. Então, no coração dele, ele reconheceu que aquele homem carregava uma porção importante. E é importante que nós possamos identificar nas nossas vidas pessoas, homens, mulheres, que são, não vou dizer que elas são responsáveis, mas que de alguma forma elas emanam algo na sua vida que traz significado para nós, que traz crescimento para as nossas vidas. O relacionamento de Eliseu com Elias não era por conveniência, mas é porque existia um propósito. Eliseu sabia, né, o que ele queria, onde que ele queria chegar. E o interessante é que nessa jornada, esse texto ele vai narrar ali os últimos dias de Elias na terra. E o interessante é que Elias querendo poupar, né, Eliseu dessa despedida, desse momento, ele fala, não, Eliseu, fica aí, deixa que eu vou sozinho, né? O Senhor vai me levar, não tem mais por que você tá junto comigo. Mas ele fala, não, eu vou contigo. Aonde você for, eu vou, não importa. Onde você for, eu estou contigo. E aí, durante o caminho, apareceram o quê? Os primeiros profetas. Você sabe o que vai acontecer aí com o teu mestre? Ele falou, sei. Mas não importa. Não falem mais nisso. Tem algumas palavras que é até mais... Ele chega a ser a tradução mais dura, né? Eu acho que ele fala assim, calem-se seus tolos. A NVT foi tranquilinha. Mas tem versão que, né, Eliseu diz, calem-se seus tolos. Chama os caras de tolos. E os caras provavelmente estavam achando que tolo era ele, né? Pô, tá seguindo o profeta que tá indo, né, ser arrebatado. Tipo, o cara não vai estar mais aqui com a gente, vai caminhar aí, com ele aí por, né, um longo período aí, sei lá quantos quilômetros, né, eles caminharam, passaram por várias cidades, atravessou um rio, né, a pé seco. Então, imagina o tamanho desse rio, a extensão. Mas ele acompanhou por quê, irmãos? Porque ele sabia quem ele estava seguindo. Ele sabia que ali era um homem de Deus. E eu e você precisamos saber com quem nós andamos. Quem são as nossas referências? Quem eu busco para ouvir uma palavra de Deus? Quem eu busco para ouvir uma orientação de Deus para a minha vida? Né? É claro que a gente está falando aqui numa linguagem, tá, irmãos, de Antigo Testamento. Eu não quero polemizar aqui com esse negócio de unção, né? Se tem transferência de unção, se não tem. O meu tema, meu assunto não é esse. Nessa época teve, né? Claramente houve uma transferência de unção, certo? Ele se recusou a ficar para trás, né, quando os outros ficaram. Então, a primeira característica, né, foi então ele seguir alguém que tinha uma unção, e outra coisa foi o quê? Ele se recusou a desistir. E muitas vezes a gente quer andar com pessoas que já tem muitas pessoas andando com elas. No caso aqui de Elias era diferente. Já não tinha mais ninguém mais queria andar com Elias. Apareceram lá X profetas, depois 50 profetas, e ninguém mais queria andar com ele. O único que quis andar foi Eliseu, irmãos. O único que quis andar com ele foi Eliseu. E aí nós temos dois pontos de vista. Você tem o ponto de vista de Eliseu, né, que estava atrás ali do homem, honrando até o seu último segundo ali na terra, né, o último momento que ele estivesse na terra. Porque Elias ele foi um dos poucos que foi arrebatado, né, de forma sobrenatural, pelo menos que se tem registro na história. E a gente tem também o ponto de vista de Elias. Né? Poxa, Elias, com certeza, ele estava reconhecendo ali na vida
de Eliseu o seu empenho, né, de seguir ali o seu mestre, de seguir, né, o seu orientador, o seu discipulador. Eu fico imaginando a alegria no coração dele. Claro que ele estava mais alegre porque ele ia para o céu, né? Ele ia se encontrar com Deus, né? Porque a vida de profeta, irmãos, nessa época não era moleza, né? Tinha que falar com o rei, tinha que enfrentar a espada. Às vezes a espada estava no pescoço e os caras estavam lá profetizando em nome do Senhor. Então, Elias estava o quê? Final de temporada, né? Estava já recebendo a sua aposentadoria. Agora eu vou morar com o pai, está tudo certo, cumpri a minha missão. Né? Mas estava lá Eliseu, né, com a sua vida toda pela frente, né, seguindo ali uma pessoa velha, né, uma pessoa que estava sendo descartada pelos outros, mas Eliseu estava lá do lado. E o interessante, irmãos, é que nessa história, né, houve aí uma questão de honra, certo? Nesse relacionamento aí, existe algo interessante que quando você senta com pessoas, quando você senta em mesas, né, que existe uma unção, que existe uma presença, que existe uma mensagem, tem algo acompanhado aí que é a honra. Se tem uma coisa que o Senhor gosta, é de honrar a quem honra. O Senhor honra a quem honra. Só existe honra, irmãos, para quem honra. Não existe honra para quem desonra. E a gente poderia abrir aqui esse tema, né, e mergulhar nele e levar primeiro para o nosso seio familiar. Filho que não honra pai, filho que não honra mãe, pai que não honra filho, que não honra os avós, que não honram os tios, qualquer pessoa que seja, que não honra o seu vizinho, que não honra a pessoa lá do caixa do supermercado, que está lá trabalhando, lhe atendendo, né? Que não honra a faxineira lá do prédio, né? Todo dia que você passa lá, o hall está limpinho, por quê? Porque tem alguém ali te servindo. Eu sei que ela está ganhando por isso, mas ela está te servindo. Então nós precisamos honrar as pessoas. Honrar é o quê? Reconhecer, gente. Honrar é saber o papel, saber a importância, é dignificar os invisíveis, é trazer luz para quem não é visto. Isso é honrar. E aí, quando, né, Elias está próximo ali da partida, né, está prestes a ir, ele olha para Eliseu e fala: o que você quer? O que eu posso fazer por você? E aí o gurizão não pensou duas vezes, né? Quero porção dobrada, mestre. Quero porção dobrada de tudo que você tem, né? Todo esse discernimento espiritual, toda essa porção que você carrega da paz de Deus, eu quero. E aí Elias falou: tá bom, né? Se você vê como é que vai ser a minha partida, então, né, profetizou sobre a vida dele. Se você vê conforme vai ser a minha partida, se você vê tudo que vai acontecer, então você vai receber. Se você não vê, meu filho, né, não vai acontecer nada. E aí o que aconteceu? Deus honra a quem honra. Deus ouviu o pedido de Eliseu, honrou a vida dele porque ele honrou a vida de Elias. Então, irmãos, a unção, ela precede, e aqui a unção a gente pode traduzir ela, tá, para os nossos dias atuais de várias formas. Às vezes a unção pode ser o conhecimento que você recebe de alguém, às vezes pode ser alguma porção que essa pessoa carrega e que de repente você vai carregar também, né? Às vezes a pessoa tem um dom, né? Não foi, entendam, isso aqui é importante, ó, da gente entender, porque não foi Elias que transferiu para Eliseu, e o texto deixa bem claro. Ele falou: se você me vê, né, a minha partida você vai receber. Ou seja, ele falou: não depende de mim, Eliseu. Provavelmente ali Elias deve ter orado no coração dele, ele falou: olha pai, concede o que ele quer, né? Deve ter feito isso. Então, claro que é Deus quem determina, é Deus quem distribui os dons, né? Mas Deus honra quem honra. Então, meus irmãos, quem anda com pessoas rasas recebe conselhos rasos. Esses dias eu entrei numa live, aí tinha uma menina, uma guria lá. Conselhos gratuitos.
Conselhos gratuitos. Tava lá assistindo. Eficientes, né? Só gratuito. Conselho é gratuito. Se for pago, é outra história. E aí eu assisti um pouquinho, né, cara, mas uns assuntos bem aleatórios, umas coisas bem nada a ver. Quem anda com pessoas rasas recebe conselhos rasos. Você quer aprender a nadar, irmão? Chame um bombeiro aí da praia, porque esse cara, ele é acostumado a nadar lá no fundo. Agora, se você andar com um pessoal que só molha o pezinho lá na areia, você nunca vai aprender a nadar, você nunca vai ir mais profundo. Você quer ser um bom marinheiro? Então chama aí um capitão que já enfrentou tempestade, que o barco dele já virou em alto mar. Agora, se você pegar um marinheiro de videogame, de simulador, você vai navegar no raso. Vocês estão entendendo, pessoal? Quem anda com pessoas profundas erra a profundidade espiritual. É muito interessante porque quando a gente olha assim ao longo da história, quando você vê aí grandes homens e mulheres de Deus, é interessante porque muitos dos homens e mulheres que andavam próximos a eles também tiveram grandes ministérios. Né? Não vou citar nomes aqui, talvez eu possa ser injusto, mas vamos pensar num Billy Graham da vida, né? Imagina as pessoas que andaram perto dele, né, que beberam da mesma fonte que eles, que se alimentavam dos mesmos alimentos que ele se alimentava. Eu tenho certeza que essas pessoas tiveram grandes ministérios, né? Ou têm grandes ministérios hoje. Assim como alguns líderes que a gente tem na nossa região. Né? Não vou citar nomes aqui, mas a gente tem, eu identifico. Alguns líderes que já levantaram muitos pastores, tá? E quando a gente fala em liderança, pessoal, não estou falando só de lideranças que são visíveis, né? Porque a gente pensa logo nos que estão na vitrine. Não, tem muitas pessoas que às vezes não estão na vitrine, mas que levantaram muitas outras pessoas dentro daquela porção que ela carrega. O segundo ponto, irmãos, que nós vamos aprender quando nós sentamos em mesa e andamos com pessoas que têm profundidade, que têm algo a mais, se encontra lá no texto de Ruth. Né? Nós vimos a história de Elias e Eliseu, agora nós vamos ver a história de Noemi e Ruth. Ruth, capítulo 1, Tânia, os versos 16 e 17. Uma outra história, um outro contexto, né? Outra realidade. Elas não eram, né, profetas, eram mulheres simples. Mas aí o texto fala, irmãos, Ruth, capítulo 1, verso 16. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Irmãos, essa história, ela é interessante, né? Porque, só dando aí uma refrescada, né? Uma relembrada, Noemi era casada, tinha 2 filhos, né? Ruth era sua nora, certo? E houve uma tragédia, né? Noemi ficou viúva, perdeu os 2 filhos, então ela ficou viúva, né? Ruth também ficou viúva. E aí, se a gente pensar, poxa, viúva nos dias de hoje é uma coisa, a viúva naqueles dias era muito mais complicado, irmãos. Pensa numa mulher entrando num estado de vulnerabilidade completa. Essa era, resumindo, era mais ou menos a situação de Noemi. Era uma mulher que ia entrar em vulnerabilidade, o marido morreu, o protetor da casa, né? O provedor, os filhos também. Ou seja, a promessa que havia recebido, ela se encerrou, porque os filhos, eles são herança do Senhor, então naquela época tinha um peso muito forte. Então ela perdeu os 2. Então olha só a situação dessa mulher. A região passava ali por um momento de crise, de fome, então financeiramente as coisas também não iam nada bem.
E Ruth olha para sua sogra, né? E fala, não, para onde você for, eu vou. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Então, o que Ruth faz? Ela escolhe caminhar com alguém mesmo no pior momento daquela pessoa, mesmo no momento de dor intensa. Ruth poderia ter dado um tapinha nas costas de Noemi e falar, vai passar, querido, vai ficar tudo bem, o Senhor vai cuidar de você, vá em paz. Poderia ter sido uma ótima cristã, né? Vou orar por você, vá em paz, vai dar tudo certo. Não. Ruth falou, olha, eu vou caminhar com você, eu vou ficar do seu lado. E Noemi não queria isso. Noemi queria mais era que Ruth, né, seguisse com a vida dela, de repente, né, contraísse aí um outro casamento, pudesse, né, ter uma família. Então, irmãos, nós precisamos caminhar com pessoas as quais o Senhor nos direciona, que às vezes são pessoas que não têm nada para nos dar. Noemi não tinha nada para dar para Ruth. A única coisa que ela tinha dado, elas perderam, que foi o filho. Ela não tinha mais nada para entregar. Não foi uma aliança por conveniência, né? Não foi uma união por conveniência, mas foi uma aliança. E aí eu quero trazer para vocês a diferença entre ligamentos de conveniência, uniões de conveniência e uniões de aliança. Aliança, meus irmãos, não tem cláusula de quebra de contrato. Ela falou, aonde você for eu vou, aonde você se estabelecer eu vou me estabelecer, o que você fizer eu vou fazer, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Eu vou ficar com você até a morte. Não importa se vai rolar estresse, se a gente vai se desgastar, se a gente vai brigar, se vai desentender, eu vou ficar com você até o final. E muitas pessoas perderam o sentido da aliança, né? As pessoas elas estão se juntando por conveniência. A começar pelas nossas escolhas matrimoniais, certo? A maioria das pessoas que escolhem matrimonialmente é por conveniência. Ela é da mesma classe social que eu, né? Tem a mesma condição financeira. A gente está no mesmo trabalho, a mesma profissão. Ela é bonita, me agrada, a gente gosta das mesmas coisas, gosta de viajar, de música tal. Tudo união por conveniência. No dia que a conveniência se encerra, né, no dia que dá ruim, não serve mais para mim. Por quê? Porque o conveniente passa a ser inconveniente. Aquilo que era bom, que era bonito, né, passou agora a me incomodar. Então a aliança, irmãos, não tem isso. A aliança, como o Ruth falou para Noemi, é na alegria, é na tristeza, é na doença, é na saúde, é em qualquer situação que você estiver, eu vou estar com você. Isso é uma aliança. Por isso que eu sempre tenho falado para vocês que eu tenho orado muito a Deus pedindo o quê? Deus, eu quero pessoas que façam aliança, eu não quero pessoas que andem com a gente por conveniência. Porque no dia que eu falar algo que você não engolir, você vai atrás de outra igreja. No dia que eu falar algo que vocês não gostarem, você vai atrás de outra igreja. Porque até o dia que eu fui conveniente, estava tudo certo. No dia que eu fui inconveniente... O que é inconveniente, pessoal? É quando alguém vem contra aquilo que nos tira da nossa zona de conforto, que vai contra o que a gente pensa, o que a gente acha. E, infelizmente, muitas igrejas estão assim. Você pegar o currículo aí de muito cristão, né? Tá numa igreja, vai para outra igreja, vai para outra igreja. Por quê? Porque ele está procurando conveniência. Deixa eu ver se essa igreja tem um bom kids, deixa eu ver se tem um bom estacionamento, deixa eu ver se o ar-condicionado gela, deixa eu ver se a água é geladinha, se é da marca que eu gosto. As pessoas estão buscando conveniência, gente. Estão sentando em mesas rasas. Sentar por conveniência, irmãos, é sentar em mesa rasa, é ter o relacionamento mais raso do mundo. Você se unir com alguém por um interesse de conveniência, fazer uma sociedade empresarial por conveniência, você está sendo o mais raso. Porque você está negando os seus princípios, você está negando as suas origens.
A conexão certa levou a viúva estrangeira à linhagem de Davi. Ruth depois ela casou com Boaz, né? E através dela veio a linhagem, nasceu, né, Jessé, Davi, nasceu Jesus. Então olha só como que Deus honra a quem honra. Ruth abraçou alguém no seu pior momento e Deus honrou a vida daquela mulher. Pegou uma mulher que não era nada, que era viúva, que não tinha nada, transformou ela numa mãe de filhos e, melhor ainda, botou o nome dela na história da humanidade, na linhagem do próprio Deus. Às vezes, Deus não muda o cenário, Ele muda com quem você atravessa o cenário. Com quem você está andando é muito mais importante do que aonde você está andando. Quem está no seu barco é muito mais importante do que o rio que você esteja atravessando. Vocês entenderam, gente? Pessoas são muito mais importantes do que coisas. E a gente tem invertido, né? A gente tem trazido mais importância para a estrutura, para as coisas, do que para as pessoas. A gente tem tratado as pessoas como sendo todas iguais, e não é verdade. Tem pessoas que são profundas, tem pessoas que têm algo para oferecer para as nossas vidas, tem pessoas que você senta, né, e você bebe, se alimenta e você quer mais. Tem mesas que você senta que a vontade é de sair, porque é raso, é vazio, só fala da vida dos outros, só fala de problema, não consegue falar de algo profundo, não consegue visualizar coisas que Deus tem feito, não consegue te tirar do teu estágio e levar para um estágio melhor. É rasa, é vazia. E se o Senhor está te tirando de mesas e tem aberto os teus olhos, fique atento. Tá? Eu não estou falando só de igreja não, tá, irmãos? Às vezes pode ser no seu trabalho, às vezes pode ser algumas amizades aí que você tenha, que já não comportam mais, que já não cabem mais na sua vida. E aí, por último, né, então nós temos, na história de Ruth e Noemi, então nós temos o quê? O destino. O primeiro foi a unção, né? Eliseu recebeu a unção de Elias. E agora o quê? Ruth, ela recebeu um destino. Era uma mulher que estava sem destino, viúva, né, sem ter o que fazer, né, com outra mulher viúva. Mas o Senhor trouxe destino para a vida dela. E muitas pessoas não conseguem encontrar destino, por quê? Porque estão fazendo alianças vazias. Porque estão comendo em mesas erradas. E aí vão ficar igual barata tonta. É a vida toda rodando em círculos, sem saber o que fazer, sem saber o que Deus tem para a sua vida, porque não tem alguém que tenha discernimento, profundidade, para ajudar ela a encontrar o seu destino. Por último, irmãos, nós temos a história, né? Agora no Novo Testamento, que é de Paulo e Timóteo. E aí, Paulo e Timóteo, a gente aprende que quando eu sento em algumas mesas ou ando com algumas pessoas, eu tenho o discipulado e o legado. Lá em 2 Timóteo 2:2, 2 Timóteo 2:2, né? Tchuti, tchutchu. Tchuti, tchutchu. 2 Timóteo, isso eu aprendi há mais de 20 anos atrás no meu curso de missionário, né? Falava sobre o discipulado. Então, tem umas coisinhas que a gente nunca mais esquece, né, Eliezer? Então, tchuti, tchutchu, irmãos. 2 Timóteo 2:2. O que Paulo diz para Timóteo? Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitos, por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Queridos, a história de Paulo e Timóteo é interessante porque Paulo, né, pegou Timóteo para que ele se tornasse um apóstolo, certo? É exatamente isso que você ouviu, né? Não foram só os 12, não. Teve mais apóstolos aí ao longo da Bíblia. Timóteo foi um deles, né? Ele teve o reconhecimento também do apostolado. Ele era grego, né? Paulo cuidou da vida dele, chamou ele na segunda viagem missionária, circuncidou o rapaz, né, para que ele não sofresse perseguição. E o interessante, irmãos, é que, né, para a gente resumir e trazer aqui para a nossa mensagem,
Paulo, ele não gerou seguidores. Paulo não estava atrás de seguidores. Paulo não estava atrás de likes. Paulo estava atrás de discípulos, filhos espirituais. Era isso que Paulo estava formando. Inclusive, esse é um termo muito mal utilizado, né, na boca de algumas pessoas. Filho espiritual não significa que é sua propriedade. Não é esse o significado bíblico. Filho espiritual significa que é alguém que eu preciso transmitir aquilo que eu sei para que ele cresça, se desenvolva e ele se torne, inclusive, maior do que eu. Que o ministério dele seja maior que o meu, que ele flua, que ele cresça, que ele se desenvolva. Ou alguém aqui quer que o seu filho seja menos que você? Acho que não. Acho que todo pai e mãe quer que o seu filho cresça, seus filhos, sua filha desenvolva, alcance patamares que você não alcançou, em todos os sentidos, matrimonial, financeiro, ministerial, né, qualquer área que seja. Todos nós temos esse desejo, irmãos. Então, ministerialmente é a mesma coisa. O que é um filho espiritual? É alguém que eu vou cuidar, que você vai cuidar, que você vai transmitir aquilo que você já recebeu do Senhor, para o quê? Para que ele faça e que ele vá muito mais longe. Se você andou 1.000 quilômetros, que ele ande 2.000, 5.000, 10.000. Então era isso que Paulo fazia. Discipulado. Paulo estava o quê? Deixando um legado. Timóteo não apenas ouviu os sermões, ele viveu a vida de apóstolo. Irmão, isso aqui é muito interessante. Timóteo, ele não era apenas um ouvinte, ele era um praticante. Ele era alguém que colocava em prática tudo aquilo que ele aprendia de Paulo. E aqui tem uma linha muito fina entre a religiosidade, entre alguém que é religioso e entre alguém que é verdadeiramente espiritual, alguém que é um cristão de verdade. Porque o religioso é aquele que só ouve. Vem para o culto, enche a barriga, enche a pança, vai para a casa dele, fecha a porta, vive a vida dele, e os outros, se quiser, que vão atrás. Eu estou fazendo a minha parte. Né? Estou indo na igreja, já fui na igreja, né? Fui lá, bati o meu ponto, fui para minha casa, já fiz a minha parte, oro no meu quarto em secreto. E, para ser sincero e honesto com vocês, irmãos, eu sei que muitas dessas pessoas fazem nas melhores das boas intenções, porque ela quer ser um bom cristão. Mas ela não está percebendo que, na verdade, ela está vivendo uma religiosidade, ela está entrando num isolamento que não condiz com o corpo de Cristo. E eu estou falando isso para vocês porque eu já me vi nessa situação algumas vezes. Existem umas épocas das nossas vidas que a gente fica muito espiritual. É sede, é fome, a gente busca, ora, jejua. E eu, quando na minha adolescência, passei por essa fase, eu não via a igreja buscar. Daí o que eu fazia? Vou sozinho. Os outros que se virem, né? Falta de maturidade, falta de experiência, religiosidade. Ah, mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou orando. Estava orando, mas estava me isolando. Estava orando, mas não estava chamando os outros, não estava ajudando os outros. Pelo contrário, às vezes até julgava no meu coração, né? Poxa, por que fulano não busca? Por que o pastor não faz vigília? Toda semana eu fazia uma vigília, irmão. Toda semana, se tinha vigília, eu ia atrás. Ficava julgando as pessoas. Até Deus trazer a maturidade para o nosso coração e a gente entender que nós somos corpo, que a gente precisa ajudar uns aos outros, que a gente precisa transbordar, que a gente precisa construir uma identidade coletiva. Não adianta ter alguém aqui que é super espiritual se o outro está lá atrás. A gente precisa caminhar, de certa forma, juntos, né? Cada um no seu dom, cada um no seu chamado, mas juntos. Isso é a igreja. A igreja, ela chega junta. Não tem o primeiro e o último. Todos chegam ao seu destino, não importa. Mas todos têm que chegar junto. Isso é a igreja. É isso que Paulo queria. Era isso que Paulo almejava na vida de Timóteo, né? Discipulado é convivência, não apenas informação.
Eu sou formado em teologia, irmãos, e eu confesso para vocês, o meio teológico, às vezes, ele é perigoso, porque são muitas pessoas ali, ou um grupo de pessoas, né, absorvendo muito conhecimento e vivendo muito pouco do reino. É muita teoria, é muita letra, mas você não vê calo em mão, você não vê mão suja, você não vê lama no pé, porque é muita teoria. Não estou dizendo que fazer teologia é ruim, eu fiz, recomendo, né, para quem tem maturidade, eu acho que é importante, para quem tem chamado, ou algum curso, né, os cursos são importantes, mas a gente tem que ter cuidado, irmãos, porque se tem uma coisa que o diabo gosta, é de inflar o nosso ego, é de colocar a gente dentro dessa caixinha da espiritualidade, né, do sei tudo, da minha vida, da minha teologia. Eu sigo fulano, o cara segue todo mundo. Ele sabe o nome de todos os reformadores. Mas dificilmente se ouve a palavra Jesus sair da boca dele. Todos os reformadores são importantes, mas o Espírito Santo parece que não fez nada na Bíblia, né? Então, esse é um alerta, irmãos, é muito perigoso. Né? O Evangelho, ele é muito saudável, positivo, ele é muito bom para as nossas vidas, mas se a gente não tiver sabedoria e discernimento, a gente pode colocar tudo isso por um viés complicado. Né? Então, não basta assistir a pregação, é preciso sentar à mesa de quem vive o que prega. A gente precisa conhecer as pessoas, a gente precisa conhecer as virtudes e as falhas. Eu tenho um monte de falha, né? Todo mundo aqui tem, ninguém é melhor do que ninguém, certo? Eu posso ser exemplo para muitas coisas para vocês, mas tem um monte de coisas que eu não sou exemplo para ninguém. São áreas da minha vida que eu também estou aperfeiçoando, estou tentando melhorar, né? Mas isso é a igreja, é a gente conhecer. Você vai sair aí nas ruas, você sabe quem que é o seu pastor, você sabe quem que é o irmão que está sentado do seu lado. E as pessoas não conhecem mais, não conhecem os irmãos, não conhecem as pessoas. Eu lembro que uma vez eu escrevi um texto, né, na internet, botei lá no meu Instagram, daí um pastor, na época, né, um meu pastor, ele falou assim, poxa, você escreveu lá um negócio assim, cara, pegou mal, não sei o quê. Daí eu falei assim, pastor, você leu o texto? Em primeiro lugar, você leu o texto? Não li assim, né? Eu falei, então tá, então você confiou no que a pessoa te disse. Eu falei, pastor, então faz o seguinte, lê o texto primeiro, depois a gente volta à conversa. Não, mas é porque, irmão, eu falei assim, pastor, você me conhece? Você acha que eu iria escrever isso nessa conotação que a pessoa falou? Ele conhecendo você, eu sei que você não faria isso. Então, por que a gente está tendo essa conversa aqui? Você caiu na ladainha aí de uma pessoa, sendo que a gente já caminha há trocentos anos juntos, você me conhece. Então, assim, a gente precisa conhecer as pessoas. Né? Se alguém vier falar aqui de algum de vocês, eu vou dizer, não, é mentira, cara. Eu conheço a pessoa. A gente anda junto, eu conheço, não tem como. Então a gente acaba evitando algumas setas, inclusive malignas, né? Que o diabo, para criar confusão, é dois toques. Então, irmãos, não basta apenas assistir, não basta apenas ouvir, nós realmente precisamos viver, né, aquilo que nós pregamos. Então, para nós concluirmos, eu quero convidar o Dani para vir aqui para cima. Nós já vamos concluir, irmãos. Primeira pergunta que o Senhor faz hoje para mim e para você é: com quem você tem andado hoje? Com quem você tem andado? Eu não estou falando aqui com quem você tem convivido, tá? A pergunta é: com quem você tem andado?
Alguém que você fala assim, poxa, eu estou andando junto dessa pessoa. Nós estamos construindo algo. Nós estamos edificando algo. Não estou falando desses relacionamentos, desses encontros casuais que fazem parte da vida, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vamos para o outro extremo. Fazem parte. Faz parte a gente ter alguns relacionamentos de conveniência, às vezes a gente precisa cumprir algumas agendas, faz parte, às vezes, da sua profissão, às vezes do seu círculo, né, familiar ou de amigos, às vezes a gente tem que cumprir algumas agendas e está tudo bem. Jesus, ele se assentava na roda dos escarnecedores, só que ele não ouvia os conselhos dele, ele estava lá para dar o conselho. Era ele quem dava o conselho. A fonte, a mesa que ele se alimentava, de onde ele bebia, era do céu. Quando ele ia à noite, se ajoelhava lá, fazia as vigílias dele, conversava com o Pai, e ali era onde ele bebia, porque a fonte de Jesus não podia ser outra a não ser o Pai. E os discípulos bebiam de Jesus. Jesus, ele formou ali 12 discípulos, pessoas que se alimentavam dele, pessoas que absorveram o máximo possível da vida de Jesus, para quê? Para poderem transmitir tudo aquilo que tinham aprendido. Como é que eu vou transmitir algo, irmãos, para vocês, se a minha fonte é rasa? Se eu me alimentar de vento, vou pregar vento. Vou ficar enchendo aqui uma agenda. Vou ficar massageando o ego. Em quais mesas você tem se assentado? Quais são as mesas que você senta para aprender? Quais são as mesas que você senta para abrir o seu coração? Que você tem segurança de colocar o teu coração na mão de alguém, sabendo que aquela pessoa vai te orientar, vai cuidar de você. Que quer o melhor para a sua vida, independente de qualquer circunstância. Que quer o seu crescimento, que quer o seu desenvolvimento. Que não quer ser um manipulador, não quer ser um teto sobre a sua vida, mas quer ser um Elon Musk, que quer lhe lançar o mais longe que você puder ir. Essas pessoas te aproximam ou te afastam de Cristo. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que estão botando Cristo como, e aí eu vou traduzir Cristo por igreja, né? Coloca a igreja segundo, terceiro, quarto plano. Ah, se der tempo, eu vou na igreja. Ah, se der tempo, eu faço. Se der tempo, eu me junto. Ah, que a minha vida está tão corrida. Pastor, minha vida está corrida demais. Pastor, minha agenda, não dou conta. É isso, é família, é tal. Seu telefone, que horas são? Acabou a bateria do meu celular. São 10 para as 8. Seu celular vai tocar agora. Ou vai chegar uma mensagem no seu WhatsApp. Tem um cheque de R$1 milhão te esperando aqui em Curitiba. Você tem 3 horas para chegar para garantir. Meu amigo, você pega o carro, pega o Uber, pega o que for, chama alguém para ir junto, paga 10% de comissão. Você vai lá receber o seu cheque, eu garanto. Não tem família, não tem trabalho, não tem nada. O que nós temos priorizado? Será que Deus de fato é uma prioridade? Será que Deus é uma prioridade na minha vida? Ou Ele é um paliativo? Só serve quando eu estou precisando? Só procuro quando as coisas estão ruins. Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Deus usa pessoas, pessoal, para nos levar a lugares espirituais que sozinhos nós nunca chegaríamos. Eu já andei com pessoas vazias e hoje eu ando com pessoas profundas. E eu não estou falando aqui, pessoal, eu não estou comparando quem que é melhor ou pior, não é isso. Não se trata disso.
Mas eu já caminhei com pessoas que estavam ali apenas preenchendo uma agenda, preenchendo uma atividade. E caminho com pessoas que estão buscando profundidade. Pessoas que fizeram a minha vida e da minha esposa crescer em meses o que nós não crescemos em anos. Então posso testemunhar para vocês que essa palavra é uma realidade nas nossas vidas. É diferente quando você caminha com alguém que tem propósito, que tem alinhamento com Deus, que tem busca. Aquela pessoa que você olha e fala assim, caramba, eu estou ficando para trás, eu preciso acompanhar também. Eu preciso receber isso aí na minha vida. Tem pessoas que nos tiram da nossa mediocridade, irmãos. O que é mediocridade, pastor? É aquela vida mediana. Mediocridade vem de mediano, na média. Às vezes a média tá bom. Tá bom pra gente. Pra Deus não tá nada bom. Deus não quer 50%. Deus não quer 70%, 90%. Deus quer 100% de nós, irmãos. 100% de nós. E se você der 100% do que você tem para Deus, Ele vai dar 100% do que Ele tem para você. E quando a gente não dá para Deus, a gente está dando para o outro lado. Toda vida que você diz que não tem tempo para aquilo que Deus está colocando no seu coração, o outro lado está dizendo, Ele é meu. Essa agenda lotada aí, vou lotar mais ainda. É mais compromisso. Deixa que Ele é meu. E aí as pessoas vão sutilmente sendo tragadas, sendo engolidas. Daqui a pouco, quando vem, Deus parece aquele Boeing, né, 747, que está a quilômetros de distância, fica pequenininho. E aí entra aquelas nossas orações, né? Senhor, por que me abandonaste? E o Senhor vai falar, filho, não foi eu que me distanciei, foi você que saiu da minha presença. Então, irmãos, que essa palavra, ela possa nos ajudar a buscarmos, de fato, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se vocês soubessem aonde que Deus quer colocar cada um de vocês, se você tivesse ideia de onde que Deus quer te posicionar, de onde que Deus quer te estabelecer, e a única coisa que Ele pede de nós é que a gente sente com as pessoas certas, busque as pessoas certas, sejamos obedientes à sua palavra. Não queremos, a gente às vezes se acostuma com migalhas, né? Qualquer migalhinha que nos oferecem. Um som bacana, uma luz bonita, um estacionamento com segurança, né? Um kids. Isso aí são migalhas, irmãos. A profundidade de Deus vai muito mais além disso. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça, nós vamos orar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ore candalara cholere mandeles. Aleluia, Pai. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Deus, porque só um filho pode ouvir palavras de um pai, palavras de correção, de destino, de direcionamento. Só um filho, Pai, tem acesso às coisas que o céu tem para oferecer, Pai. Então a minha oração nessa noite é para que cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui presentes, possam experimentar, Pai, de coisas mais profundas, de coisas mais enraizadas na Tua palavra, de experiências, de dons, Pai, de talentos, daquilo que o Senhor tem para construir, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos humanos, mas assim como o Senhor fez com Eliseu, permitiu com que ele enxergasse o mundo espiritual, Pai. Coisas que poucos conseguiram na sua vida.
Que nós possamos caminhar, Pai, diferente do que a manada tem caminhado. Não importa para onde a multidão está indo, porque se o Senhor estiver indo no lado contrário, é no lado contrário que nós iremos, Deus. Não importa quantos estarão ao nosso lado, mas quem estará ao nosso lado? Quem está construindo? Quem está edificando conosco, Pai? Quais são as alianças que estamos estabelecendo nas nossas vidas? Quais são as pessoas que nós identificamos que verdadeiramente têm o alimento, têm o pão, Pai? Que o nosso espírito precisa para ir ainda mais profundo. Nós não queremos mais viver no raso, Pai. Nós queremos ir no fundo, Pai. Nós queremos profundidade. Nós queremos estabelecimento, Pai, daquilo que o Senhor tem para a nossa maturidade, para o nosso ministério, para as nossas famílias, para o nosso trabalho, Pai. Porque entendemos que o que nós estamos construindo, Pai, é para a eternidade, não é para essa terra. O que nós estamos construindo, Pai, tem que apontar para o céu, tem que apontar para Ti, Deus, porque senão não tem sentido. Então tira de nós, Pai, todo o vazio e preenche-nos, Pai, com verdades imutáveis, verdades que foram estabelecidas pelo Senhor, Pai. Tem uma música aí? Aleluia, Jesus. Glorifica o nome de Deus, irmão. Aleluia, Jesus. Vai enchendo, Pai. Oh, Deus. Xerecandalara, cholere, mandele. Abrir os olhos do meu coração. Sim, Pai. Posso enxergar e entender. Se eu me humilhar, sim, Deus, diante do teu altar, sacrificar. Aleluia. Aquilo que me custar, o inclinarás dos teus ouvidos, meu clamor. Oh, recandalara, cholere, mandele. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Jesus. Deixa o Senhor te tocar, irmão. Se você ainda não abriu o coração, deixa o teu coração fluir. Se você ainda não tem conseguido experimentar essa paternidade, se você ainda não tem conseguido experimentar coisas grandes da parte de Deus, o Senhor está te convidando a romper, a você ir mais longe. Você pode ir muito mais longe no Senhor. O Senhor está estabelecendo altares essa noite. Altares para o cumprimento do seu propósito, altares para o cumprimento da sua missão. E se você está aqui é porque o Senhor tem te chamado, o Senhor tem te comissionado, o Senhor tem te estabelecido sobre esta terra, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua comunidade. Você é boca de Deus. Transborde tudo aquilo que você tem recebido. Quanto mais você transborda, mais o Senhor te enche. Quanto mais você dá, mais você ganha da parte de Deus. Quanto mais você compartilha, mais você tem. Abre a tua boca, abre o teu coração, abre os teus braços, abre os teus ouvidos. Aleluia, Jesus.
O recandalarachô, leremandeles. Minha herança é o teu amor. Aleluia, Jesus. A minha força, Sim, Deus. Aleluia, Jesus. minha colheita é o teu amor. Minha herança Aleluia, Jesus. é o teu amor. Seu filho E humilhar diante do teu altar. sacrificar Aleluia. aquilo que me usa, me inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Sim, Jesus. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida. Sim, Pai. Seja mais te Aleluia, conhecer, tu és minha fonte. Minha colheita, minha herança. Aleluia, Jesus. Queridos, o Senhor, Ele está selando alguns destinos aqui. O Senhor está trazendo alguns chamados, está reafirmando alguns chamados. O Senhor está renovando algumas pessoas que estavam precisando de um renovo, que estavam precisando desse abraço, desse amparo. Então, receba a palavra de Deus. Quem tem uma palavra tem tudo, irmão. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Não desperdice, não menospreze as palavras que você tem. As palavras, elas são importantes. Essa palavra de hoje, anote. Ela é importante porque no dia mal você vai lembrar. É mais uma palavra, foi mais uma estação, é mais uma estaca que o Senhor estabeleceu de sinalização na minha vida. São elas que nos impulsionam, são elas que nos direcionam, são elas que nos dão destino para que você receba, viva tudo aquilo que o Pai tem para a sua vida. Então que você seja abençoado, que saia daqui fortalecido, que saia cheio do Espírito Santo, entendendo que existe um propósito sobre a sua vida. E o que é seu, ninguém tira. Aquilo que Deus tem para te dar, nem o diabo rouba. Aleluia. É seu, está selado no céu. Então receba em nome de Jesus.